Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa palestra que eu vou apresentar hoje aqui no Latinoware. Gostaria de agradecer a oportunidade dada pela organização e já dar os parabéns à organização pela façanha de conseguir fazer, apesar dos precalços, coisa e tal, apesar de não ser presencial como seria de se imaginar, mas, enfim, vamos levando do jeito que podemos. Então, o assunto de hoje vai ser sobre LineageOS, que é um sistema operacional que serve, é um derivado de Android, e uma implementação dele que ela é Google Free. O meu nome é Fernão Veloso, aqui está a minha informação de contato. Obrigado. E, então, vocês podem encontrar no Facebook, no Telegram, no LinkedIn. A URL ali embaixo é o meu site pessoal, criptostratos.net, e o meu e-mail também, para quem quiser ver as besteiras que eu escrevo, coisa e tal. Então, hoje a gente vai falar sobre LineageOS, coisa e tal, mas principalmente a gente vai falar também em particular, a gente vai falar de software livre. Pois, software livre, ele, assim, a frase essa que é atribuída a NSA, vai atribuída a Clarice Lispector também e várias outras pessoas. Essa liberdade, ela vem dessa vigilância que nós temos que ter a respeito do que nós usamos, do que nós consumimos de software, tanto software quanto de hardware, e também dos serviços que englobam rede, coisa e tal, e também isso inclui privacidade de dados. Um sistema ele deve ser seguro, ainda que tudo sobre o sistema, exceto a chave, seja de conhecimento público. Essa é uma frase que ela pode soar bastante atual e bastante interessante no contexto de software livre, mas ela é uma frase que foi proferida por um francês em 1883. Esse francês, o chamado Auguste Kerckhoffs, ele escreveu um artigo chamado de criptografia militar, e como vocês bem podem imaginar pela data, ele não estava falando de computadores, rede e coisa e tal, mas sim de telégrafos. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sou um grande entusiasta de software livre, por causa que o software livre ele nos permite obter esse sistema que ele consegue ser seguro, sendo que desde que a chave não seja conhecida. E eu me sinto uma pessoa bastante afortunada de poder trabalhar com isso nos últimos 4 anos. Faz 4 anos mais ou menos que eu parei de trabalhar com coisas envolvendo principalmente software proprietário, como o Windows, por exemplo, trabalhava com Windows Servers. Hoje em dia eu trabalho mais como administração de sistemas e faço pesquisa, trabalho como sysadmin, mais especialista em DevOps, como as pessoas chamam, mas eu sou muito mais administrador de sistemas do que programador. Então, nesse mundo ideal do software livre, a gente tem, emprestando a ideia de Julian Assange, essa ideia de privacidade e liberdade para usuários e transparência e responsabilidade para os fabricantes. Afinal de contas, se os usuários eles são responsáveis pelo que eles cativam, os fabricantes eles têm que ser responsabilizados pelo que eles fabricam, pelo que eles vendem, pelo que eles lucram. Então, várias palestras interessantes anteriormente. Gostaria de parabenizar, não me lembro o nome do rapaz que falou sobre TI verde, mas eu assisti a palestra dele enquanto eu mexia nas animações aqui. Ele falou algumas coisas assim, muito interessantes e de arrepiar cabelo, de qualquer modo. Então, isso aqui, lá pelas tantas a gente vai voltar a essa questão de sustentabilidade, então, mas por enquanto vamos pensar nessa questão do software livre. Então, tudo que nós vamos falar aqui é para fins educativos, acadêmicos, não há garantia nenhuma, cada um é responsável pelos seus atos e escolhas, e não vão sair por aí dizendo, aquele barbudo maluco falou de meter sistema no celular. Cada um sabe o que fazer, eu estou apenas apresentando para vocês um caminho diferente daquele que é proposto pela Big Tech. E aqui eu já vou falar que essa Big Tech, ela inclui tanto a Big Tech californiana, que eu acho muito interessante, como eles fazem sempre questão de ressaltar que eles são da Califórnia e não dos Estados Unidos, mas também uma Big Tech chinesa. Se a gente for pensar em empresas como Alibaba, como Huawei, como Xiaomi, como Tencent, como... enfim, Baidu, inclusive, por que não? Então, de qualquer modo, eu apenas apresento a pílula vermelha e cada um sabe o que faz da vida daí em diante. Então, sem mais delongas, vamos passar a falar um pouco mais o que significa esse Google Free, por causa que vocês podem imaginar que, em tratando de celular e Android, não é alguma coisa simples.
Estamos falando de algo que não tem código proprietário e código fechado instalado nesse dispositivo, na forma daquilo que é chamado de Google Services Framework, ou Google Services para curto, abreviado aqui como GSF, por causa que siglas e espaço nos slides, coisa e tal, mas também uma nomenclatura que é bastante comum, é a nomenclatura de GAPS, que é bastante comum se vocês forem pesquisar sobre o assunto. Então, principalmente em se tratando de LineageOS e outros derivados de Android. Então, ela também, essa Google Free, ela não utiliza serviços, ou bibliotecas ou APIs que dependam de coisas proprietárias. Isso inclui Gmail, isso inclui documentos, isso inclui Google Drive, inclui também backends para mapas, para notificações, as chamadas push notification, atualizações e backups. É coisa pra caramba. E também sem os aplicativos, aquela coisa que a gente normalmente chama de lixarada, ou bloatware, uma expressão que eu adoro do inglês, que não tem uma boa tradução, de qualquer maneira. São coisas que a gente não pode desinstalar livremente, são os chamados aplicativos de sistema que, por razões misteriosas, umas misteriosas, outras nem tanto, a gente não pode desinstalar, a gente não pode meter a mão. E isso inclui também o gerenciamento desses aplicativos, por causa que o repositório principal da Play Store, que é o repositório mais popular, que é um repositório controlado pelo Google, e você só pode acessar de acordo com os termos de uso que eles definem de acordo com o que for mais interessante para eles. Voltaremos a isso. E aqui nós temos um site que eu acho bastante interessante, que é o No More Google. Algumas pessoas podem pensar que é pessoal. Não é pessoal, são apenas negócios. Esse site ele é bastante interessante por causa que ele traz listagem de alternativas para produtos do Google. Qualquer espécie de produto que você possa imaginar vai ter uma listagem lá de 1 a 7 aplicativos diferentes, vamos dizer, e você tem um ranqueamento supostamente de acordo com votação popular. Então, assim, é bastante interessante mesmo para quem não pretende meter a mão no sistema mais a fundo. Então, esse é um objetivo bastante, como eu já falei antes, é um objetivo complexo de ser alcançado, por causa que a gente precisa acessar o bootloader do celular, o que significa mexer em camadas que a maioria dos usuários não está muito confortável de fazer, porque isso, se você faz alguma coisa aqui, você pode estragar o dispositivo. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa, primeiro de tudo, meter a mão no bootloader para que a gente possa instalar outras coisas, para que a gente possa fazer essa faxina, essa desintoxicação de software proprietário e Big Tech do nosso celular. Então, estamos falando daí de Custom Recovery. Recovery, para quem não sabe, é um sistema à parte do sistema principal do celular, que no caso aqui estamos falando de Android, ou derivados de Android, mas é um sistema simples que nos permite mexer uma funcionalidade mínima do sistema para que a gente possa exatamente fazer tarefas de manutenção. Então, essa recovery, todos os celulares eles vêm com uma dessa por padrão. O que recomenda-se normalmente fazer é usar o TWRP, que ela tem muito mais recursos, é um aplicativo muito mais funcional do que a recovery padrão da grande maioria dos celulares. Tem alguns celulares que vêm já com o TWRP por padrão. Isso varia loucamente de celular para celular, essa questão de bootloader e recovery. A minha experiência ela se resume a dispositivo Samsung. Eu mexi uma vez ou outra com coisas como Pixel, ou OnePlus, ou Motorola, coisa e tal, então eu não tenho tanta cancha para falar disso. Então, a partir dessa recovery, a gente pode instalar o LineageOS ou outros softwares adicionais. Eu menciono ali o Magisk, que atualmente, das versões mais novas do Android, é a principal maneira de a gente obter acesso do superusuário, que é o acesso root, que é o acesso administrador, que é o acesso que pode tudo. O Nanodroid, ele é um facilitador, ele é um instalador de mods, de pacotes de modificação, comumente chamado de mods, que eles permitem customizar a aparência do celular, colocar temas ou skins, ou facilitar a instalação para um usuário com menos experiência desses aplicativos, como, por exemplo, o Magisk, ou até mesmo, enfim. E também tem o SuperSU, que em versões mais antigas, de superusuário, que era o modo de obter coisas no Android. Legal. Então, a partir daí, nós precisamos agora, falamos de Google Free, agora vamos falar do sistema que vai substituir o Android.
Esse sistema, como eu já falei antes, ele deriva do Android propriamente dito. Ele é o AOSP, ele é o Android Open Source Project, que é a fonte original, tanto do Android, como a grande maioria dos usuários conhece, como é a fonte do LineageOS. O LineageOS, em outros tempos, ele era chamado de CyanogenMod. Ele se metamorfoseou em um sistema operacional completo ali por 2016 ou 2017, em algum momento por ali. E já ele manteve essa característica de permitir a instalação de pacotes individuais, como eu falei, mods ou temas, skins, coisas diferentes. Ele permite que a gente possa instalar aplicativos do Google ou não. Tem usuários que usam, que é perfeitamente possível você conciliar LineageOS com serviços proprietários do Google, já falaremos mais sobre isso. E ali eu coloquei Hootsuite como um pacote que você instala, você pode ligar e desligar o acesso root no celular, coisa que a gente nem sempre consegue fazer num sistema Android, chamemos de oficial. Então, essas características, para além dessas características, nós temos perfis do usuário, que é uma coisa que eu nunca entendi por que o Android, versões anteriores do Android, ele pelo 4, 5, que são os primeiros que eu comecei a mexer, eles não tinham perfis do usuário. Mas, enfim. Nós temos o Privacy Guard. O Privacy Guard ele é um serviço que ele fica monitorando os aplicativos que estão sendo usados e ele informa que permissões do dispositivo, o aplicativo em questão ele tá usando, quantas vezes ele usou, mantém essa estatística, mantém esse controle para que assim, nos ajude a controlar aqueles joguinhos que eles precisam de acesso de GPS, de Bluetooth, de NFC, do diabo a 4 para funcionar, ou aplicativos de lanterna, que também tem esse tipo de permissões meio intrusivas e bastante suspeitas. Nós temos também a possibilidade de fazer atualizações, as chamadas over-the-air, que são atualizações que a gente não precisa usar, não precisa reinstalar o sistema ou fazer alguma operação usando recovery. A gente pode simplesmente, dentro do próprio Android, a gente baixa o pacote e faz a atualização. Isso só é possível de fazer quando a gente tiver essa atualização feita, assinada com as mesmas chaves. As mesmas chaves seriam certificados SSL, certificados SSL, para quem não sabe, eles, além de encriptar tráfego de internet ou de VPN, eles também servem para a tecnologia que está por trás de criptografia assimétrica, ela se aplica também à assinatura de software. A gente vai falar sobre isso bastante logo na sequência. Mas são coisas que a gente tem. A maior dificuldade aqui nesse caso seria você controlar as duas pontas, mas assim, é possível fazer aplicações over the air. É um negócio que fica bastante profissional. O LineageOS ele tem forks, e esses forks, alguns deles são hard, outros nem tanto. Desses aí, os que eu já testei, os que eu já mexi, eles são o MicroG, que é o que a gente vai discutir bastante logo na sequência. O Replicante, ele é uma versão purificada, uma versão livre do LineageOS. Se a gente pensar no kernel do Linux, que a gente tem o kernel LTS, a gente tem o kernel normal, a gente tem o kernel LTS, que é suporte de longo prazo, e a gente tem o kernel livre. O Replicante ele está nessa proporção em relação ao LineageOS, mais ou menos como o kernel do Linux. Copperhead é um outro fork. Ele fez um sucesso relativo, mas ele andou meio paradão uns tempos. Diz que está em desenvolvimento, vai continuar rolando. Não sei, eu nunca consegui ter um dispositivo que fosse compatível com ele. E tem esse outro que era conhecido antigamente como ILO, agora é chamado só de /E/. Ele é um projeto tocado por um desenvolvedor de uma distribuição Linux que era o Mandriva. Então, esse também nunca testei, mas parece alguma coisa promissora. Esses forks, todos eles têm em comum que eles são derivados de Android. Mas a gente tem também alguns projetos muito interessantes que não são Android. E esses projetos eles são baseados em Linux, por suposto, que são o PinePhone, que é uma coisa que foi lançada ontem, anteontem, que é um negócio, assim, parece muito legal, que é um negócio baseado, ele usa o Manjaro, a distribuição Manjaro para ARM, que é uma distribuição derivada de Arch Linux, que eu, by the way, I use Arch.
E ele também usa o Plasma, que pessoas mais antigas como eu lhe chamavam de KDE antigamente. O Plasma eu já não mexo, eu mexo com Mate e outros ambientes gráficos, mas eu tenho um baita respeito pelo KDE Plasma e pelo desenvolvimento que eles fazem, principalmente nessa área de mobile. Temos também o Post-Market.os. Esse é um sistema bastante interessante, que ele tem o objetivo de ser um sistema generalista para dispositivos Android também. Ele é baseado no Alpine Linux, uma galera que gosta bastante do Alpine Linux é a galera que mexe com Docker, por causa que é uma imagem bastante leve. E temos também o Pure OS, que é o Pure... eu não sei se o nome se é purismo, mas é alguma coisa nesse sentido purista, que ele é baseado em Debian, ele é uma distribuição Debian, e ele usa a interface gráfica do GNOME, provavelmente um grande reuso de código do Endless System também, que é um outro baita projeto. Eu não uso com tanta frequência, mas assim, a exemplo do KDE Plasma e o Endless com o GNOME, eu tenho um baita respeito. Então, aqui nós temos uma tabelinha do versionamento do Android em relação ao versionamento do LineageOS. Então, ali em vermelho está a versão que supostamente não é mais suportada oficialmente, embora a gente tenha ainda alguns desses forks mencionados ali de Android, do Lineage, eles são forks da versão 14, eles não atualizaram nada depois, e essa versão 14, ela tem backports de segurança, de kernel e etc e tal. Aí temos o LineageOS, ali em amarelo, o LineageOS 15 e o 16, que correspondem ao Android 8, Oreo ou 9 Pie. Esses eles estão amarelinhos por causa que eles têm suporte de segurança ainda tido como oficial, e as versões mais novas que foram lançadas em 2019 e 2020, que são o 17 e 18, e aí já com essa nomenclatura sem graça de Android 10, Android 11, mas a gente sempre vai continuar contando as letrinhas do alfabeto, porque é sempre legal. E nós temos também aqui uma lista de dispositivos que eu mencionei que eu uso. O primeiro ali é o Galaxy S7. Essa nomenclatura que está o Galaxy S7 eu uso a versão 16. Funciona redondo, macio, muito legal. O S7 tem que tomar um pouco de cuidado com a nomenclatura dele, por causa que tem o Hero 2 LTE, que é o S7 Edge. Então, se você colocar a imagem de um em outro, vai dar caquinha. Tem o Tab 3. O Tab 3 é uma coisa interessante, assim, por causa que ele é velho pra cacete, é uma maravilha tecnológica do ano de 2012, mas ele é o único dispositivo que eu tenho que ele é arquitetura PC. Então eu tenho bastante curiosidade de ver como que ele se comporta com esses sistemas baseados em Android, os sistemas baseados em Linux e não os Android, já que é uma arquitetura x86, então não tem por que não funcionar. Esse é uma coisa meio problemática por causa que ele parou na versão 14 e o desenvolvedor, que era o cara que tocava backports de kernel e customizações, coisa e tal, ele meio que abandonou. A última versão que eu tenho disso aí é de 2019, finzinho de 2019, então já tá complicado. Nós temos também o Galaxy S3, que ele é bastante interessante de usar com replicante, que ele funciona bem, embora tenha problemáticas por causa de drivers. E os S4, assim, tem para todos os gostos, só que essas versões mais novas de Android têm a problemática de que elas começam a ficar pesadas. O S3, você pode rodar o Android 17? Pode, desculpa, o Lineage 17? Pode, mas ele fica complicado, não roda legal. Então, vamos falar agora do MicroG. O MicroG, como eu falei, ele mencionou anteriormente, ele é um fork. O que faz ele um fork em tanto quanto hard? Ele tem patches que fazem uma implementação livre de bibliotecas e as paradas que a gente chama popularmente de Google Services. Então, substitui tudo aquilo que você tem um Android original, e ao invés de você ter o software do Google instalado, você tem o MicroG instalado, que ele permite fazer essencialmente tudo. O grande problema disso aqui é o seguinte: o que transforma isso num hard fork ou numa coisa uma coisa que tem um certo ressentimento? Depende de modificações em certificados, que é o chamado Certificate Spoofing. É basicamente o Google perdendo o monopólio da Play Store.
Então, eles não vão reagir bem com isso, por causa que o modelo de negócios depende disso. Eles não sabem ainda bem como, mas como eles vão conseguir monetizar ainda mais os dados do usuário, mas é uma coisa que eles vão querer. Por isso que é uma coisa que vai contra decisões do business, por causa que eles não querem abrir mão do controle, e isso é bastante, não só problemático, como é uma coisa assim que a gente deve lutar contra. Então, essa assinatura de aplicativos essa questão da assinatura dos aplicativos, ela passa pela mesma questão da assinatura da build como um todo. Então, o fato de você ter o Certificate Spoofing para aplicativos, por si só, eles vendem como uma falha de segurança, mas olha só que barato. Se você tem o sistema inteiro assinado digitalmente, você não tem muito como explorar esse Certificate Spoofing de fora sem que você seja detectado por causa de checksums de sistema e etc e tal. Então, se o usuário tem os meios de produção de ter, ele consegue baixar o Android, ele consegue integrar pacotes, ele consegue fazer esse patch dos certificados, ele consegue instalar os aplicativos que ele quiser, ele pode até substituir aplicativo de sistema, como por exemplo, aplicativo de e-mail, por um aplicativo de preferência dele, e beleza, vai estar assinado o problema de segurança, que é explorado, que é vendido pelo Google como o grande problema de segurança, que ele não existe mais. E a ingenuidade ela já ficou para trás há muito tempo. A ignorância técnica também. Então, só resta uma coisa, é uma decisão política. Então, nesse caso, voltando à questão técnica, a gente precisa suprir essa ausência, a gente não tem software do Google. Legal, campeão, vai fazer o quê? A gente instala duas coisas, assim, o F-Droid e o Aurora Store. O F-Droid, uma observação sobre ele antes, que o F-Droid ele é um repositório à parte da Play Store. Ele é um repositório que ele funciona por conta própria. Assim, você vai ter coisas que são desenvolvedores que colocam tanto na Play Store quanto no F-Droid. Só que o Google ele não gosta de disputar campo nessa hora, então ele coloca coisas ali ele tenta bolar maneiras sutis ou não tão sutis de dificultar o trabalho de desenvolvedores que querem colocar coisa no F-Droid. Então, para quê? Deixa esse negócio para lá, não tem nada a ver. Com a Aurora Store, o buraco é um pouco mais embaixo, por causa que o Aurora Store, ele efetivamente substitui a Play Store. Ele é uma API que funciona. A Play Store, você tendo essa base de dados da Play Store, mas você tendo um acesso externo e que você não precisa passar pelo aplicativo do Google, por que não? O nome do jogo aqui passa a ser interoperabilidade. É um desafio técnico, mas aqui a questão política de que eles não gostam disso, e esse é o grande problema da constante manipulação dos termos de uso, por causa que os termos de uso, se você coloca, em tese, eu teria que pesquisar mais para ver como que isso funciona na prática, mas em princípio, se você usa a Play Store com a sua conta do Google, mas você infringe os termos de uso usando o Aurora Store, que é uma coisa que, em tese, é proibido, a sua conta do Google ela pode ser suspensa ou até mesmo banida, por causa que, bem ou mal, eles controlam esse aí também. Então, é uma coisa a ser vista. Por outro lado, nós temos também a questão de mapas. O Google ele tem o back-end dos mapas, que é muito competente, o problema é que drena a bateria e coleta dados demais. E ele tem o front-end disso, que é o Waze, que é um baita aplicativo. Eu uso o back-end da Mozilla, que eu consigo instalar a partir do microG como um pacote standalone na Recovery, e eu tenho o aplicativo instalado do Waze, que eu instalo a partir da Play Store. Isso é uma contradição. Aprendeu, seu Gualda. Então, a partir desse momento, nós temos os aplicativos que são chamados GSF Dependent, que eles vão depender de bibliotecas em maior ou menor grau do Google, mas eles vão depender, no mínimo dos mínimos, dessa autenticação que é feita em relação aos certificados, como eu já mencionei anteriormente. Então, esses aplicativos e a Safety Net, que é uma questão de uma validação extra de pagamentos, isso aí funciona nesse setup. Funciona, sim. Mas só que nós temos essa problemática de você usar contas, você vincular o uso da conta, da sua conta Google a essa instalação da Aurora Store, e você vai precisar disso se você quiser usar aplicativos que você pagou. Então, essa limitação de serviços e questões de uso de aplicativos pagos e a própria questão de pagamentos
mas vai dar muito pano para manga no futuro, principalmente à medida que novas versões de Android vão saindo. O grande buraco, o grande problema desse setup com o microG, esse é um setup que eu já estou indo para 3 anos de uso com ele, é essa questão das push notifications, que são as notificações que você recebe. O principal prejudicado com isso é o WhatsApp, por causa que o WhatsApp ele depende das push notifications. Eu teria que modificar o aplicativo do WhatsApp para poder colocar um outro push notifications, e eu teria que ter uma infraestrutura de push notifications para que ele pudesse funcionar de acordo. Então, há um desafio técnico aqui que está um pouco fora da minha alçada. Lembra que eu falei que eu sou administrador de sistemas e, no melhor dos casos, dublê de programador. Então, como ele depende desse Firebase, desse GCM, que é o Google Cloud Messenger, então, esse é problemático. Então, o microG, ele permite que você autentique dentro do Google, você vincula a sua conta ao seu aparelho e passa a poder usar essa autenticação, e aí, a partir daí, você consegue usar as push notifications, e isso é bastante problemático. Então, vamos falar um pouquinho aqui de razões. Então, por que a gente... Qual que é o grande barato? Por que isso é legal? A gente tem que buscar alternativas enquanto a gente não pode. O desenvolvimento do Android é um negócio caro, complexo, e há uma vontade de usar essa complexidade, essa dificuldade, tanto como um fator de ajudar a política de obsolescência programada e diminuições de ciclo de vida, como como aumentar a dificuldade técnica e tirar jogadores menores da parada. Então, torna-se uma tarefa muito difícil para uma empresa pequena que não tenha recursos e que queira competir com eles. Então, fazer isso enquanto a gente ainda pode. Mas a gente não só pode, como a gente deve, por causa que esse assunto de sistemas de celular e hardware e coisa e tal, é um assunto muito importante para ficar só nas mãos de fabricantes e operadoras. Isso precisa estar nas mãos dos usuários e precisa ser um debate. Precisa primeiro haver um debate e esse debate precisa ser honesto. Aquela velha frase... Alguns atribuem a Steve Jobs, mas eu não saberia dizer. Eu não quero ser da Marinha quando eu posso ser um pirata. Olha só, partido pirata, exatamente, é uma dessas motivações. E como dizem as feministas, meu corpo, minhas regras. Se o meu dispositivo é a extensão do meu corpo, posso aplicar o mesmo princípio. Então, o meu dispositivo, minhas regras. Eu não vou executar código que eu não queira, código do Google eu não quero ou quero diminuir essa dependência, então a regra é minha, eu faço como eu quiser. Então, por fim, nós temos a motivação de que sistemas customizados eles são, via de regra, superiores a sistemas originais. Não é muito difícil imaginar por quê. Por causa que se você consegue imitar ou equiparar as funcionalidades, você vai ter um negócio mais voltado às suas próprias necessidades, que não necessariamente são as necessidades de Huguinho, Zezinho, Luizinho. Então, a gente tem que pensar nisso como se fossem computadores, esses dispositivos que são extensões do nosso corpo, a gente tem que pensar neles como computadores que são, mas também como ferramentas que são. E a gente pensar nessa hora como ferreiros nos ajuda, por causa que o ferreiro ele não vai fazer, ele vai dominar uma boa parte do processo, ele tem como influenciar a parte desse processo, mas ele não vai fazer tudo aquilo sozinho. Então, ao invés de você ter a siderurgia do Google, a gente tem uma confederação de ferreiros, que são indivíduos, comunidade como nós. Então, esse ferreiro ele vai usar, assim, da mesma maneira que o ferreiro usa martelo e bigorna para moldar esse metal, o nerd, como nós, ele usa hardware e software para alterar o código-fonte e aí fazer a ferramenta, fazer essa ferramenta se transformar ou numa espada, ou num martelo, ou no que quer que nós queiramos, no que quer que a gente queira que se torne. Então, como eu falei para vocês, é um processo complexo, e nós sabemos que software, hardware, questões assim, eles têm que ser entendidos por camadas. E softwares também são como ogros ou cebolas, todos eles têm camadas, e todos eles nos fazem chorar quando a gente chega em camadas muito inferiores, por causa que a gente tem a questão de hardware. O hardware, esse é o oligopólio de fabricantes, que a gente tem AMD, Intel, Broadcom e coisa e tal, eles não são muito chegados a esse negócio de hardware livre e distribuir código para os coleguinhas, não, eles não gostam de nada disso. Então acaba acontecendo que o hardware, código fechado ainda é a regra, tanto a questão do software, do SoC, que é o Software on Chip, que você precisa de código fechado para a execução, para que aquela placa funcione, e drivers, como no caso do GPS e câmera frontal, que é o caso, por exemplo, do replicante. O replicante
para que você faça o GPS e câmera frontal funcionarem, você precisa carregar firmwares proprietários. Aí é questão de funcionalidades versus o que você está disposto a executar. Então, esse oligopólio é uma coisa complicada. Eu deixo isso para quem tem autoridade, para quem tem coisa para falar nisso, mas a frente do hardware, ela é rica por si só, mas a gente tem que pensar no software também. E o software a gente pode dividir em duas categorias. Vamos chamar de middleware, por causa que é um software que ele não é necessariamente visível pelo usuário. Aí estamos falando de mapas, nós estamos falando de backups, nós estamos falando de push notifications, nós estamos falando de updates e várias outras coisas que não são tão visíveis. Serviços poderiam entrar nessa brincadeira. E nós temos essa questão dos GSF Dependents, que são os aplicativos, aí sim, já na cara do usuário. Essa questão dos termos de uso da Play Store é bastante problemática, tanto para usuários quanto para desenvolvedores, e acaba criando essa kill zone a respeito de quem quer que desafie para quem quer desafiar esse monopólio do Google, por causa que é um monopólio, como todos nós sabemos. Então, adaptando uma regra do direito, que é do latim in dubio pro réu, julga-se, quando há dúvida no julgador, ele deve dar uma sentença favorável ao réu. Usando esse mesmo princípio, a gente fala in dubio pro FLOSS, por causa que seria o Free and Libre Open Source Software, que aí você instala, quanto mais livre, quanto mais permissiva for a licença desse software, quanto mais interessante para você for a licença desse software, e também já colocamos nessa brincadeira aplicativos que requeram menos permissões. GNT 2020, aplicativo de lanterna que precisa de pegar dados de contato e acessar GPS, essa lanterna não está com nada não, tá? Então, Google Free significa, para resumir todo esse falatório, é independência e liberdade. Você não depende dos caprichos de um único fabricante que tem tendências monopolistas e você tem a liberdade de escolher como você quer fazer a coisa. Essa liberdade ela também quer dizer um controle sobre as funcionalidades desse dispositivo, por causa que, para a gente fazer um backup, se a gente vai fazer um backup, a gente depende de mais de uma maneira dessa infraestrutura controlada por Big Tech, que vai fazer o serviço daquele jeito. Acesso root, mesma coisa. Por que é tão complicado? Por que dificultar tanto o acesso administrador para o usuário? Proteger o usuário de si próprio? Não, eu não compro essa. E backups, atualizações, mesma coisa. Então, isso tudo passa a ficar nas mãos do usuário. Então, isso nos permite, a partir do momento que a gente tem acesso root, a gente pode tirar o chamado bloatware, que é instalado tanto pelo Google quanto por fabricantes dos celulares. Vamos lá, quem aqui usa Samsung Store? Quem aqui está louco para usar a vindoura Huawei Store? Não, né? E bloatware de operadora, que aí as operadoras brasileiras também, estão de parabéns quanto a isso. Então, quando você tira esses aplicativos que estão ali ocupando espaço, ocupando memória, nós temos uma performance melhor já logo de saída. Então, memória, nós temos uma vantagem. Mas a parte legal também é que se a gente mexe um pouco mais a fundo, em camadas um pouco inferiores, a gente pode fazer overclock e undervolt. Overclock, a gente pode aumentar a potência, e undervolt, a gente pode tirar recursos, tirar funcionalidades do kernel, que aí vão diminuir o consumo de bateria, portanto, aumentando o ciclo de vida de bateria, portanto, transformando ele numa coisa mais sustentável. E 2020, gente, esse negócio de capitalismo que envolve, que não queira dizer proteção de dados do usuário e direito a conserto, do inglês right to repair, e interoperabilidade, isso aí, você pode defender esse capitalismo, beleza, mas não me venha com papo de verde, não me venha com papo de ecológico, não me venha com papo de coisas marketáveis, por causa que isso é falcatrua, tem que chamar pelo nome que é. Então, voltando um pouquinho, aumenta a performance? Sim, mas aumenta a segurança também, por causa que além de você não ter tantos dados que vazam misteriosamente para os data centers de grandes corporações, a gente tem uma maior transparência, por causa que a gente sabe o que está instalado, e a gente tem um patch level compatível, que também, por si só, estende o tempo de vida do aparelho. Então, o ciclo de vida, portanto, está prolongado. Mas nós temos problemas, sim, nós temos problemas e precisamos falar deles. Por causa que essa questão de destravar o bootloader, o acesso ao bootloader, dependendo do fabricante, isso pode ser um problema, por causa que se um atacante tiver acesso físico ao seu dispositivo, ele pode
fazer coisas, mas, ao mesmo tempo, é um risco relativamente baixo por causa que isso, pode ser detectado por outros meios, e 2, como eu disse, requer acesso físico. Então, é um risco muitas vezes exagerado, mas tendo em vista a segurança que a gente ganha em termos de não vazar dados do usuário e não ter backdoors sabidos, como, por exemplo, software chinês, então, assim, essa vulnerabilidade ela tem que ser relativizada. Agora, um risco concreto é o risco de bricar. Todo mundo aqui conhece, para quem não conhece o verbo bricar, eu brico, tu bricas, ele brica, nós bricamos, vós bricais. Eles bricam por causa que derivado de brick, do inglês, tijolo, que vira um grande peso de papel. Então, nesse caso no caso de bricar o dispositivo, então teremos que recorrer ao grande fórum do XDA Developers, que os caras, assim, a pesquisa ela tem que começar por lá para resolver esse tipo de problema. Normalmente, quando não há um problema de hardware, quando não é assim, pifou a placa ou houve alguma interrupção no meio do caminho, normalmente dá para dar Ctrl Z, dá para desbricar, mas é um procedimento doloroso, complicado e, assim, enfim. Mas é possível. O melhor, nesse caso aqui, eu prefiro falar de maneiras de prevenir isso mais do que remediar. Então vamos ver as causas. Erro humano, de longe é mais comum. Gente, falta de pesquisa insuficiente. Porque é o S7, mas não viu que era o S7 Edge. Botou o S7, botou o software do S7 Edge no S7 normal, vai bricar o celular. E aí, para desfazer, vai ser problemático. Então, pesquisa insuficiente ou falta de atenção são coisas, é o que mais acontece. E também não recomendo fazer enquanto estiverem com sono ou depois de consumir álcool e substâncias. Eu já briquei coisas por desrespeitar essa regra, então, gente, fica a dica, não façam. Então, há também questões de particionamento. Particionamento é uma coisa complicada por causa que é uma coisa muito milimétrica, então a documentação, se ela falha ou se ela se omite, pode acontecer problemas quanto a isso, às vezes pode acontecer, enfim. Particionamento é um grande obstáculo para você conseguir hackear dispositivos por causa que você não conhece a planta do storage ali, então você não conhece na planta, muitas vezes você pode sobrescrever coisas que você não devia, e aí brica o dispositivo e não consegue reverter. Isso é um negócio bastante problemático. Às vezes pode acontecer e nesse caso de particionamento, o dispositivo ele brica, ele não boota, ele não vai dar sinal de vídeo. Pode acontecer dele ficar manco, que aí normalmente vai indicar que é um problema de drivers. Às vezes ele pode vir com esse soft brick de fábrica. Isso se manifesta quando o Wi-Fi não funciona, ou quando o GPS não funciona, ou quando você tem um bugzinho, que é exatamente um problema de driver que inviabilizou só aquilo, consertando, resolveu. Mas dá trabalho, pode dar trabalho. E sempre tem o fator imponderável, sobrenatural de Almeida, como diria Nelson Rodrigues, por causa que pode haver erro de transmissão, pode haver falha física, coisa e tal. Então, sempre chequem os cabos, cabo USB vagabundo não vai prestar, vai dar merda, e veja se a bateria está carregada, não façam isso com um nível menor de 50% de bateria, por causa que se a bateria acaba no meio do processo, tchau, tchau. Então, para que isso não aconteça, pesquisa, porque isso vai permitir que vocês conheçam os alvos, que são as coisas que nos interessam. Então, entender os modelos, saber se tem variações de hardware, saber como fazer factory reset e como lidar com factory mode. Eu coloquei ali esse factory reset na unha por causa que você apertando teclas, fazendo combinações diferentes, você consegue, dependendo do aparelho, por suposto, você consegue fazer alguma coisa que resolva. Então, entender também versionamento. Oreo oficial, veja 10, 11, X, pouco importa. Veja qual é a versão de Android que vocês querem instalar e vejam qual que aqui aquilo corresponde, por causa que às vezes pode ser interessante instalar uma versão mais para baixo. Às vezes pode não ser possível, porque normalmente downgrade não é uma boa ideia. Então, cuidado com isso e pesquisem. Então, nós temos também saber o nome de código. Eu mencionei anteriormente o Samsung, você tem o Samsung S4.
Samsung S4 você tem 3 variantes possíveis, que se você instalar o sistema de um ou outro, danou-se. Tem 2 desses S4 que eles são bastante parecidos entre si, que a diferença essencial deles é que um deles suporta 4G. Então, entender essas nomenclaturas e assim, o JF-Vel tem esse 4G, o Serrano é o S4 Mini que normalmente com 2 chips. Então, tomar cuidado com essas nomenclaturas. Então, como a nossa querida Bela Gil poderia dizer, a gente pode substituir Google Chrome por Firefox, a gente pode substituir a busca do Google por DuckDuckGo ou por qualquer coisa que não seja Bing ou Yahoo ou tranqueiras desse tipo. Google Drive, a gente pode usar Nextcloud, são inúmeras alternativas propostas. Aquele site que eu mencionei anteriormente, que era o No More Google, ele traz várias dessas alternativas, então Bela Gil faz a festa Bela Gil curtiu aquele post. Então, resumindo o que eu falei hoje, a gente substitui o Android preconizado pelo Google por uma mistura de LineageOS com microG, que aí nos permite uma coisa mais livre, porque a Play Store, as funcionalidades dela serão substituídas pelo F-Droid e pela Aurora Store, e nós temos o Google Maps, que a gente pode usar com o Waze, se a gente quiser, eu faço isso, com o back-end da Mozilla. Então, substituir Google por uma confederação de vendors diferentes, de fabricantes de software diferentes, e que o que eles têm em comum é que eles não são empresas, não visam o bilhão de lucro. Então, a gente pode também substituir exatamente, embora esses modelos de negócio sejam lucrativos, ninguém pode negar isso, mas esses modelos de negócios, principalmente dessa Big Tech, ela é um modelo de negócio predatório, são modelos de negócios intrusivos, então qualquer coisa que a gente substitua isso vai ser bem-vindo, e como eu já falei, isso vai precisar desafiar a lógica por trás, e não precisamos ter medo de criticar ou desafiar preceitos estabelecidos dentro do plano de negócios. Nenhuma vidraça vai quebrar nessa hora. Então, numa questão mais macro, numa questão, se for pensar em termos de, não só da perspectiva do usuário individual, mas também de geopolítica, afinal de contas nós somos brasileiros, quanto menos a gente depender de tecnologia californiana ou chinesa, isso vai ser melhor para a gente, e isso independe de partido, tá? E não tem vergonha nenhuma em admitir isso. Existem questões políticas, existem coisas que a gente pode discutir, opiniões, beleza, legítimo, é do jogo, mas aqui estamos falando de questões de Estado, e por mais que eu mesmo sou um anarquista, mas o Estado ele vai continuar aí pelo futuro previsível. Então, não dependendo nem da Big Tech californiana, nem do governo dos Estados Unidos, nem da Big Tech chinesa, nem do governo da China, quanto menos esses caras apitarem no que executam nos meus dispositivos, eu estarei mais feliz, e qualquer brasileiro deverá estar mais feliz. Então, isso por si só já diminui essa coleta de dados privados, que sabe Deus o que é feito com eles. Então, ao fim e ao cabo, as opções dos usuários elas não podem se resumir simplesmente a substituir a espionagem, seja ela corporativa ou estatal, pela espionagem de um ou outro. Então, para amarrar tudo, que futuro nos aguarda? O futuro ele vai trazer customs, a gente fazer nossos próprios firmwares de celulares, não só de celulares, mas também de IoT em geral. Isso, muito do que eu falei aqui para celular vale para IoT também. Eu vou falar amanhã sobre isso, sobre o OpenWRT. Mas a gente dominar esses meios de produção dessas custom builds, então a gente vai obter isso usando LineageOS, F-Droid, microG e companhia limitada. Relembrando, privacidade e liberdade para usuários, transparência e responsabilidade para vendors, e essa transparência e responsabilidade ela inclui tanto as camadas de software, quanto as camadas de hardware, quanto as questões de produção e plano de negócios também. Não vamos nos contentar com nada menos que isso, pois na música do Raul Seixas, a gente faz essas custom builds, a gente fuça por causa que é divertido fuçar, mas a gente tem que forçar esses vendors e também questões regulatórias para que a gente tenha essa liberdade. Coisas que a gente precisa melhorar no decorrer desse período também, se a gente quer chegar a algum lugar. Como eu já mencionei, essa questão de Google, vendors e uma questão mais macro
No caso do Brasil, de homologação e governança com a Anatel à frente dessas questões de telecomunicação. A Anatel ela não pode ser capturada ou instrumentalizada pelo lobby de fabricantes e operadoras, então tem que haver uma participação ativa de tanto usuários quanto desenvolvedores. A gente precisa de mais drivers, mais microcódigos livres, coisa que a gente possa trabalhar, que a gente não precise ficar quebrando a cabeça, nem que tenha que ser na base de engenharia reversa. A vida é feita de engenharia reversa, por causa que, assim, se a gente for pensar chipsets como o Atheros, por exemplo, eles são chipsets que foram liberados há 10, 15 anos atrás, eles continuam, os firmwares eles continuam atuais e continuam livres, e são a base, um dos pilares dessa questão. E hardware livre também, obviamente. Há uma questão, uma grande briga, e obviamente não cabe aqui por causa que meu tempo já está se esgotando, que é a questão do desenvolvimento do Linux e a governança do kernel e o futuro que nos aguarda. Então, sempre ficar de olho nesses blobs que, por vezes, eles podem acabar voltando. Vale também a gente fazer um esforço e antes de comprar alguma coisa, a gente ter noção de que se essa coisa que a gente vai comprar, a gente pode hackear no futuro e qual flexibilidade que a gente tem quanto a isso, mas de nada adianta se o kernel do Linux ele continuar sendo, se continuar havendo espaço para código proprietário, código fechado, continuar existindo ali dentro. Ferramentas, gente, ferramentas precisa, que isso é um negócio meio desesperador, por causa que já é um problema sistêmico de desenvolvimento. O pessoal que trabalha com o X, o Y, que é User Interface, User Experience, sabe o quanto que é complicado. Então a gente precisa de algo nesse sentido, não vou dizer normas, mas ideias para ter uma experiência e uma interface melhorada enquanto desenvolvedores, um negócio que não dependa tanto de linha de comando, que não doa o olho, como aqueles menus anycurses e esse tipo de coisa. Então, essa é uma das coisas ferramental que precisa melhorar, e isso é uma coisa que está mais ao nosso alcance, enquanto nerds que somos. Nós temos a questão de traduções, mas essa é uma questão também sistêmica, mas é uma coisa que desenvolvimento precisa, ao mesmo tempo que precisa, existe bastante. A questão de manter esse bom trabalho é um trabalho de formiguinha que também depende de esforços coordenados. O dilema de Odin e Heimdall é por causa que são ferramentas essenciais para que a gente possa acessar o celular de dentro do computador, mas no caso de Samsung, infelizmente, é bom ter um Odin na manga para caso o Linux não resolva o problema. Eu acho isso vergonhoso que a gente lide com desenvolvimento Android e ainda precise, e Odin ainda precise de drivers e coisas que não foram portadas para Linux. Se alguém puder responder nos comentários se sabe de alguma coisa no sentido de emular Odin usando Wine ou alguma outra coisa do gênero, virtualizar seria uma solução. E o Heimdall, ele tem limitações. E também documentação, porque documentação é um negócio de chorar. E, por fim, a questão de comunidades. A gente precisa, e também assim, a questão de cultivar a comunidade inclui diversidade, inclui trazer mais mulheres, inclui trazer pessoas negras, inclui trazer pessoas da periferia, dar uma real pluralidade de vozes e levar diminuir o caminho necessário a ser percorrido para que esse conhecimento seja efetivamente incorporado e possa ser utilizado a favor a favor de uma justiça social. E também a gente tem que pensar, como eu já falei várias vezes antes, mas não custa nada ressaltar, que sustentabilidade. A gente precisa repensar essa questão do ciclo de vida de computadores em geral, mas do smartphone ele é particularmente complicado por causa que a média de uso deles é muito pequena e o impacto ambiental de produção deles é muito grande. Então, iniciativas nesse sentido de diminuir, de estender esse ciclo de vida, ele tem esse aspecto funcional e ele vai ter esse aspecto
de dar uma sustentabilidade de verdade, mas também isso seria apenas enxugar gelo se a gente continuar favorecendo modelos de negócio que usem de meios, como eu disse, sutis ou não tão sutis, para aumentar os lucros e dane-se o futuro do planeta, por causa que o que me importa é o índice do quadrimestre que fecha agora, o índice da bolsa e esse tipo de coisa. Economia importa, mas economia não é nada se não tiver planeta, e se a gente continuar desse jeito, não terá mais planeta. Então, essa coisa de reciclar smartphones antigos, o sistema é uma pequena contribuição que a gente tem, que a gente deve fazer em cima disso. Então aqui, eu esqueci de atualizar as referências aqui, eu devia ter feito isso melhor, ups, paciência. Mas no meu blog vai ter coisas elaboradas sobre isso, então eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade aqui, espero que todo esse meu falatório tenha sido tão legal para vocês, tão produtivo quanto foi divertido para mim, tanto de fazer quanto de proferir. Então, beijo, abraço a todos e muito obrigado. E agora temos aí, não sei exatamente quanto tempo para perguntas, mas é legal que eu tenha conseguido não ocupar todo o espaço disponível. Então, aí está. Valeu, Cretiel, você é uma grande inspiração para isso. Então, Zenfone, sim, desempenho é outro, é o que eu falei. Se você coloca um negócio que não vai ficar recolhendo dados e que não fica ocupando memória vazia lá, você já está no lucro. Então, é isso aí mesmo. Existem problemas, mas a funcionalidade supera. Pinephone eu estou bastante curioso para ver. Eu comprei recentemente a Pineboard, eu ainda não tive nem tempo de instalar sistema, mas eu estou louquinho para isso. O Lineage, questão de compatibilidade. Assim, a compatibilidade com os aplicativos que você precisa. A questão de compatibilidade, eu mencionei por cima ali SafetyNet e a questão de certificate spoofing. Minha experiência, Bradesco e Nubank, que são aplicativos que eu tenho, que são lugares que eu tenho conta. O aplicativo no Bradesco ele não funciona por causa que eu não habilitei coisas, mas eu consigo usar, pelo menos eu uso o token e eu acesso pelo site, transparente, funciona porque eu quero, tá louco de bom. No Nubank, a Aurora Store funciona tranquilamente. Você talvez tenha problema na hora de se você vai transferir essa instalação para outro lugar, validações e coisa e tal. O Nubank ele teve um problema no passado com clonagens e coisa e tal. Diz a lenda que consertaram, mas eu não sei de maiores detalhes. Então, aplicativo da Caixa Econômica, eu veria como problemático, porque Caixa Econômica... Eu vou falar o primeiro palavrão para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é foda, é uma merda. Então, esse vai ser os únicos palavrões que eu vou falar. Então, compatibilidade tem isso. O que mais? Vai ser aplicativos financeiros e coisa assim, mas aplicativos... Na verdade, o aplicativo bancário ele não vai precisar de grande coisa de Google Stuff, por causa que não tem porquê, absolutamente. Qualidade do serviço, Synology... Cara, isso aí vale dar uma pesquisada. Como eu falei, veja que aparelho você tem, primeiro de tudo. Os aparelhos eles ficam capengas por causa que quem faz a transposição somos nós. É um carinha... o S7, por exemplo, ele é mantido por um carinha na Croácia. Você encontra ele no Telegram, ele tem um grupo lá dedicado. O Aurora Services, Aurora Store, Aurora coisa, ele é mantido por um indiano, que começo do ano, não faz muito tempo, o Aurora Store parou de funcionar por causa que o Piá estava muito louco de TCC, então deu um problema lá que parou de funcionar. Ele pediu desculpas, nossa. Então, as coisas ficam capengas, elas ficam instáveis por causa desse tipo. Então, se você tem... se você vai instalar no teu principal celular, esteja preparado para...
instabilidades e coisa e tal. Uma vez que você tem adquirido essa estabilidade, você vai ter uma experiência boa. Mas, cara, isso é com qualquer celular. Não sei quem, de alguma palestra anterior, mencionou de uma atualização da Samsung que fritou um pixel do celular. Atualização oficial, meu querido. E aí? Como faz? Então, essa questão de garantia, coisa e tal, tem disso. Código livre... Ih, rapaz, tem de tudo. Tem... desenvolvedores Android podem falar disso com mais propriedade que eu, mas aí você tem Java, você tem Kotlin, você tem React, você tem Angular, você tem o diabo de coisa. Então, eu posso falar melhor do que você precisaria para fazer uma build do sistema, que no caso você precisaria de uma máquina Linux x8664, não ter medo de mexer em Git, linha de comando e coisa e tal. A instalação de Java, as questões de Java são uma coisa problemática, mas aí tem questão de compilação também, então varia loucamente. Eu nunca olhei muito a fundo, mas como eu falei, você vai encontrar Python, você vai encontrar C, você vai encontrar C++, você vai encontrar Kotlin, um grande buraco de minhocas de Babel, tipo Torre de Babel. Piadinha desse tipo. Mais perguntas? Fellow Archer, hey! Linux Phone. Cara, em relação a telefones Android e custom builds Android, você tem Linux Phones e Android Phones, eles estão meio que... Eu não vou dizer que eles estão a 80 por hora em camadas superiores, mas em camadas inferiores e de trabalheira, de operações e coisa e tal, eles ainda estão no mesmo nível. A questão é quão bonitinha vai ficar a interface, isso é importante. Não adianta dizer que não é, porque é. Por isso que, assim, a gente tem que falar de developer experience, developer interface, mas a gente tem que falar de user interface, user experience, e porque o usuário normal não vai usar Bash. É interessante testar no Lineage.js, por exemplo, tem no F-Droid você encontra uma área de trabalho que é linha de comando. Você fica digitando comandinhos lá para abrir o WhatsApp. Você pode fazer isso, mas quem que vai querer fazer isso? Ninguém. Então, o Linux Phone ele vai ter que transpor isso. Eu não testei, mas eu fico muito feliz de saber que tem tanto GNOME quanto KDE na jogada. Então, eles vão carregar isso, tanto um quanto o outro, e espero que eles troquem código entre si também. E dependendo Arch, cara, o Alpine do Post-Market OS, o Alpine ele tem uma ligeira dependência em relação a ele deriva meio de longe do Arch, então a gente já tem toda uma base. O Linux ele já é uma realidade em sistemas embarcados, ele já é uma realidade em computadores. Você pode ter hardware livre nos dois casos, e essa camada o mobile ele é a fronteira mais problemática pelas questões de drivers e tudo mais, mas Pine e todas essas coisas, você consegue abstrair problemáticas, e aí você pode passar a se preocupar, por exemplo, com criptografia, com protocolos de comunicação, com encriptação ponta a ponta, com 4G, 5G e coisas assim. Viu, gente, Terra não é plana e 5G não transmite coronavírus não, tá? Falou, valeu. Obrigado, Isabela. Que bom que você gostou. Perguntas. Não? Então, eu gostaria de dizer que eu tenho uma outra palestra que, salvo o melhor juízo, ficou para sexta-feira, a palestra sobre OpenWRT. Eu ia fazer uma apresentação do sistema, mas como é um tema popular, eu não tinha visto a programação inteira, ainda vou bolar um negócio diferente, tentar fazer sair do normal. Bom, tá aí meus contatos, quem quiser contatar aí, eu posso demorar para responder, eu sou meio ogro nessa hora, às vezes eu esqueço das mensagens e coisa e tal. Às sextas, 14 horas, muito obrigado, Juarez, valeu pela força aí. Então,
entrar em contato e vamos conversando. Nesse meu site tem publicações, coisa e tal. Eu prometo que eu jogo os slides lá o quanto antes possível, mais cedo possível, e continuar essa batalha colina acima contra Big Tech, e aí usando Linux nessas 3 frentes de desktops, de mobile e de embarcados, que todo o resto das buzzwords, desde IoT até blockchain, passando por inteligência artificial ou essas coisas, todas elas vão passar, elas só vão prosperar se a gente tiver esse tripé Linux bem constituído. Então, o Juarez falou que era considerações finais, então, com isso, eu me despeço de todos, agradeço novamente a oportunidade, e meus parabéns à organização da Latinoware, tanto por viabilizar o evento mais uma vez, quanto pelas circunstâncias difíceis e coisa e tal. Então, é uma façanha. Então, é isso que nós tínhamos para hoje. Então, de novo, beijo, abraço para todos. Até mais.